Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Maiara. Gente, hoje tá improvisado esse apoio aqui. Kerly entrou. Vou te mandar aqui o convite, Kerly. Vê se recebeu aí. E aí, tudo bem? Olá, boa noite, Tatiana, Boa boa noite a noite. todos. Como é que você tá? Tudo ótimo, perfeito. Tentando me Ai, adequar aqui a esse celular. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer aqui um disclaimer em nome da Mila. Mila hoje não pôde, infelizmente, participar da live, mas eu e Kerly vamos propulsioná-la aqui para vocês. Kerly, muito obrigada por ter aceito participar. Eu fico muito feliz com a sua contribuição aqui para o nosso perfil. E eu acho que tá. Kerly caiu aqui. Eu vou esperar ele entrar novamente. Ju, Michele, minha mãe. Oi, mãe. Camila, tudo bem, gente? Luiz. G tá aqui. Oi, G. E aí? Marcos. Gente, tô esperando aqui o Kerly voltar, que ele uma teve uma queda aqui de conexão. E aí, qual é o precedente que vocês estão mais ansiosos para que seja comentado aqui, hein? Conta aqui nos comentários pra gente. Já lhe mandei. Ah, foi. Opa, voltei. Não, beleza. Gente, para quem não conhece o professor Kerly, ele é auditor fiscal, é professor de direito tributário, de previdenciário e é doutorando lá na UERJ, meu colega. Então, realmente é uma presença que a gente está aqui celebrando. Muito obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar seu conhecimento a respeito do tema. E esse é um tema que desperta muitos interesses, né? Sim, com certeza. Mas antes de mais nada, deixa eu agradecer pelo convite, né? Na verdade, eu fui fisgado como peixe, né? O peixe, ele cai na rede porque ele é curioso, né? Então, eu estava numa live tua, porque você falava de um tema que é até objeto de pesquisa minha, sobre o FAP, me parece, né? Não sei se você lembra. Aí eu fiz um Lembro. comentário no chat e você falou, vem cá, venha participar ano que vem, né? Então, tudo bem, estamos aqui. Claro, Obrigado com pelo certeza. convite. Não, imagina, eu que agradeço. E se você quiser voltar outra vez, já fica assim o convite já desde o início para a gente discutir deslegalização novamente. E é isso, gente. Tá bom. Kerly, para a gente iniciar o nosso papo, que tal você começar com uma contextualização do tema, por que ele é relevante, quais são as bases teóricas sobre as quais a gente consegue desenvolver alguma análise crítica da visão dos tribunais? Perfeito. Bom, eu acho que a gente tem que partir sempre, quando falamos de tributário, e as contribuições não seria diferente com elas, da Constituição, né? Essa é uma característica do ordenamento brasileiro, em que a Constituição tem um papel muito relevante, né? Isso não acontece em outras jurisdições, né? Por exemplo, eu me lembro na época do meu mestrado, eu fazia uma aula com o professor Roque Carrasa, e o professor Roque falava que quando ele era aluno do mestrado, passaram para ele, década de 70, a seguinte tarefa: pesquisar na Constituição italiana, já que ele tinha descendente italiano, né, o que a Constituição italiana da época tratava sobre tributos. E aí ele sofreu, né, porque não conseguia achar na década de 70 uma Constituição italiana em São Paulo, veja, né? Mas acabou encontrando e a Constituição não tratava de quase nada em matéria tributária. O que ele queria, o professor, o Geraldo Taliba, o professor na época, era comparar
como a Constituição brasileira é prolixa e as outras constituições, elas praticamente pouco falam de tributo, né? A nossa Constituição é muito analítica em matéria tributária. E, em termos de contribuições sociais, não é diferente, né? Eu diria que há dois artigos fundamentais da Constituição sobre tributo, sobre contribuições. Primeiro, o artigo 49, que trata do regime jurídico clássico, geral das contribuições especiais, que é essa nomenclatura que o Supremo utiliza há algum tempo. Aliás, esses dias eu vi alguém falando em contribuições parafiscais. Eu pensei, poxa, essa pessoa é um pouco jurássica, porque realmente antigamente se falava muito em contribuições parafiscais. Mudou, né? Teve uma atualização desse conceito. Então, o artigo 49 ele cuida desse regime jurídico. Isso é fundamental, porque ele traça normas de competência, limitações ao poder de tributar. E um outro artigo fundamental, que é o objeto até da nossa live aqui, é o artigo 95 da Constituição, que cuida das contribuições que financiam a Seguridade Social. E esse artigo 95 é bastante analítico. A Constituição detalha contribuinte, base econômica, regras de competência, limitações ao poder de tributar. E por que é assim, né? Eu diria porque o artigo 95 é a porta de entrada no Brasil ao modelo de Estado de bem-estar social, porque as contribuições que financiam a Seguridade Social cumprem um papel fundamental de garantir, por exemplo, a saúde pública, que no Brasil tem um viés de ser igualitária, de ser ampla, de ser gratuita, né? E com essa época do Covid, a gente percebeu bem como é importante o sistema público de saúde. Enfim, então, talvez por isso, por essa intenção, essa pretensão, essa audácia do Constituição 38 de trazer um estado de bem-estar social, ele municiou o Estado de recursos para isso. Então, nós temos lá contribuições sobre folha de pagamento, sobre receita, faturamento, lucro, e etc. E ainda outras contribuições podem ser instituídas, né? E entre essas contribuições que financiam a Seguridade, algumas são timbradas à Previdência Social, né? Seja a cargo das empresas, que costumeiramente a gente fala de contribuição patronal, ou dos segurados, né? Então, esse é o nosso objeto aqui, né? Contribuições sociais que se destinam a financiar a Previdência. Em linhas gerais, bem resumidamente, o que é a Previdência? A Previdência é um seguro social contributivo, né? Então, contribui tanto a empresa, e nesse caso, a empresa não se aposenta, a empresa não recebe pensão por morte, o que a empresa paga? A empresa era chamada para financiar. Tem muito mais uma cara, nesse caso, de um imposto vinculado do que exatamente uma receita que vai te proporcionar alguma coisa em troca. Ao contrário do que acontece com o trabalhador, ele financia também, mas ele tem uma expectativa de receber uma prestação de seguro para ele ou para sua família. Então, o que a gente vai discutir aqui, mais ou menos, é que os tribunais tratam, o Supremo, o STJ, sobre contribuição patronal e sobre contribuição de segurado. Não, perfeito. E até pegando o gancho aqui do final, que você já deu aqui o ensejo para a gente, né, se refugiar aqui nos precedentes dos tribunais superiores. Antes de eu conectar com a minha próxima pergunta, só para falar aqui com a audiência, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, podem mandar aqui nos comentários, mas se puderem, manda na caixinha as perguntas que é mais fácil de organizar. Mas fiquem à vontade para perguntar. E o primeiro julgado que me vem à mente, e até mesmo porque, não sei se você na época acompanhava eu e a Micaela, que estava fazendo por aqui, mas a gente tinha um quadro que era Feministas Tributárias. E, inclusive, nem era aqui no Instagram, a gente fazia lá no YouTube. E a gente convidava umas meninas, umas tributaristas maravilhosas de vários estados, e a gente comentava assuntos do momento, né? Assuntos tributários, naturalmente. Só que sempre convergia para algum assunto que envolvia tributação em gênero. E teve uma época que o grande assunto de tributação em gênero foi a oneração do salário maternidade. E, inclusive, na apreciação desse precedente, né, no Supremo, na formação desse precedente, o voto do Barroso trouxe toda uma elucubração a respeito dos impactos no que diz respeito a uma discriminação implícita de gênero na legislação tributária. E
Só que uma coisa que a gente também chegou à conclusão é que naquela ocasião isso não era bem a razão fundamental para a conclusão que eles chegaram de não tributação via contribuição. Aí eu queria que você comentasse a respeito desse precedente, o que você acha a respeito desse fundamento, inclusive, que toca lá a tributação de gênero. Ótima pergunta. Bom, vamos contextualizar também. Salário maternidade, a natureza jurídica de um benefício previdenciário. Até 1974 não havia essa prestação previdenciária, né? Era encargo da empresa arcar com a licença maternidade. Então, a garantia de afastamento da mulher, e aí naquela época da sua mulher, hoje não. Hoje o homem faz jus também a salário maternidade. Desculpa, o homem faz jus à licença maternidade, inclusive, né? Caso de adoção, por exemplo. Bom, mas voltando. Então, até 74, o legislador brasileiro ele acabava violando as orientações da própria OIT, porque cabia ao empregador arcar com o pagamento dos salários durante a licença maternidade. Então, não é difícil imaginar que a mulher seria preterida numa contratação com o homem, né? Porque ainda mais uma mulher em idade reprodutiva, haveria uma chance muito grande dessa mulher entrar em licença maternidade. Bom, então em 74 criam a prestação previdenciária, e aí eu já não me lembro mais, em 74, se já começou a incidir contribuição. Mas, enfim, a partir de 88, com a nova carta, vamos trazer mais para o presente, o que acontece? Acontece que a Lei 8.212, e a grande lei que trata das contribuições previdenciárias, ela expressamente estipula que o salário maternidade é considerado base de cálculo de contribuição. Então, tem previsão em lei. O problema é saber se a previsão em lei tem amparo na Constituição. Bom, e veja, e quando ela diz que é base de cálculo de contribuição, é tanto para a empresa, o empregador, quanto o segurado, E a Previdência, então, exigia a contribuição nesse sentido. Bem, em 2008, o Supremo reconhece a repercussão geral para analisar a validade dessa contribuição. E aí, por dois prismas, né? Uma inconstitucionalidade formal e material. A inconstitucionalidade material, que o Supremo acabou julgando, 12 anos depois, somente em 2020, você vê, a Lei de 91 reconhece a repercussão geral em 2008 e leva 12 anos para o mérito, né? E parecia ter uma coisa muito tranquila. É muita demora, né? É muita demora. Bom, então, o que o Supremo decide? O Supremo decide que a contribuição patronal para o salário de maternidade é inconstitucional, pelo viés material e pelo viés formal. Pelo viés material é porque, embora a Previdência arque com o custo da licença maternidade, pagando a maternidade, o salário de maternidade não se adequa aos termos da competência pela Constituição. Não é folha de salários e não é rendimento do trabalho. Desculpa. Eu falei uma coisa invertida, porque eu estou vendo aqui os comentários e me distraí. Voltando. A inconstitucionalidade material é porque, quando se tributa a mão de obra feminina em relação ao benefício, se encarece a contratação para a empresa. Quer dizer, a empresa é onerada. Embora ela não tenha que pagar a prestação em cargo do INSS, ela paga uma contribuição sobre esse valor. E não é só contribuição previdenciária. Tem também a contribuição para terceiro, Sistema S. Então, em geral, dá 5,8%, mas 20 e poucos para a Previdência. Então, uns 30 e poucos por cento vão ser consumidos da empresa sobre o benefício. Então, por conta disso, por conta desse encarecimento da mão de obra feminina, por conta, então, de um desestímulo a contratar mulher, o Supremo declara a inconstitucionalidade material dessa contribuição patronal. Quanto à questão formal, e esse é um problema que gera muita complexidade, é porque as contribuições que financiam a Seguridade, elas podem ser instituídas por lei ordinária ou por MP, bastando que haja previsão no artigo 95. Porém, se a União desejar instituir outras fontes de custeio, ela tem competência residual, mas nesse caso tem que ser por lei complementar. Então, se a materialidade ou o contribuinte ele não está previsto no artigo 95, tem que ser por lei complementar. E a Lei 8.212 é uma lei ordinária. E aí, por isso, nós temos uma responsabilidade formal também. Me parece que era o grande ponto, esse era muito fácil.
Porque a inconstitucionalidade material é mais subjetiva. A formal é muito fácil. Então, o Supremo diz, olha, salário-maternidade não é salário, embora tenha esse nome, salário-maternidade, e não é regimento de trabalho. Portanto, a Lei 8.212 instituiu fonte custeio nova, um instrumento que não é hábil para isso, inconstitucionalidade formal. Tá? Mas veja, mesmo que houvesse lei complementar, não conseguiria superar a inconstitucionalidade material. De alguma forma, seria derrubada essa contribuição. E só para terminar, e a contribuição do segurado ou da segurada? Nesse caso, o Supremo não apreciou. Isso é outro ponto de dificuldade. Por quê? Porque os dispositivos que cuidam da competência da contribuição patronal, esse dispositivo é diferente daquele que cuida da contribuição do segurado. E a Constituição, ela não estipula qual é a base econômica da contribuição do segurado. Essa é uma matéria infraconstitucional. Então, o Supremo diz, eu não tenho como apreciar a validade dessa base de cálculo, porque a base de cálculo não está na Constituição. Então, olha que loucura. Não há contribuição previdenciária patronal sobre salário-maternidade, mas a contribuição do segurado sobre salário-maternidade. Né? Então, essa dicotomia entre patronal e do segurado é interessante porque, em geral, a regra de ouro é se incide para um e incide para outro. Mas agora nós tivemos essa quebra. Não incide na patronal, mas não incide para o segurado. Você não acha que dessa... Bom, é quase uma pergunta inútil, porque o Supremo já adotou essa postura, né? Mas me parece que quando ele julga uma questão como eminentemente constitucional e outra como uma questão meramente reflexa, que não diz respeito a ele, isso acaba sendo uma decisão bastante política. Eu não estou falando política com cunho pejorativo, não. Mas eu vejo que o Supremo ele julga algo como eminentemente constitucional quando ele tem o interesse de apreciar isso. Então, realmente, assim, você vê alguma porta para que a contribuição do segurado seja apreciada nesse sentido? Ou vai ficar... Não vejo. O Supremo ele já deu fez vários julgamentos, né? Porque essa questão de lei ordinária versus lei complementar já suscitou vários pronunciamentos supremos, né? Por exemplo, aviso prévio indenizado. Esse foi um grande problema, hoje está pacificado, mas o Supremo dizia, como o conceito de renda não é constitucional e não tem lá a previsão se é remuneratório ou indenizatório, eu não julgo isso. Então, várias rubricas, como aviso prévio indenizado, os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, que é encargo da empresa, que mais? Teve outras rubricas aqui que me foge agora. O Supremo disse, não é matéria constitucional. Eu acho até que ele nem diz que é reflexo nesse caso. Ele disse, não tenho como discutir isso. Né? Então, esse tema é apreciado em última análise pelo STJ. E aí é curioso também, a gente fala muito no STF, mas o STJ tem uma parcela muito de culpa nessa complexidade. Eu vou trazer aqui um caso. O caso emblemático para mim é sobre o 1/3 de férias. Né? Sim. Por que ele é emblemático? Bom, primeiro, você tem que ter a noção de que nós temos o regime de previdência do servidor público e tem todo um regime jurídico particular e o regime do segurado do regime geral, o RGPS. Eles são muito diferentes. Bom, lá atrás, o STJ entendia que, sob 1/3 de férias, as férias gozadas, havia contribuição. A natureza era remuneratória. Então, o empregado passava a gozar férias, ganhava as férias, mas 1/3. Então, qual era a natureza jurídica do 1/3? Era remuneratório ou era indenizatório? O STJ dizia, não, é remuneratório, é reforço financeiro, então incide contribuição. E o STF? O STF, sei lá, pelos de 2009, mais ou menos, começou a decidir que não haveria contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias do servidor público vinculado ao regime próprio. Mas por que não? Por que o trabalhador do regime geral pagaria sobre esse 1/3 de férias e o servidor público não? Algum privilégio? Não, não era privilégio, era uma questão tributária. Tributária, previdenciária, né? Porque o regime jurídico do servidor público a Constituição, no artigo 40, veja, não é artigo 201 que trata do regime geral, então a Constituição, no artigo 40,
estipulava algum sinalagma entre aquilo que você paga e aquilo que você recebe. De tal forma que não seria nem possível que o servidor público se aposentasse com um valor superior à sua última remuneração. Então, há um vínculo do servidor público, aquilo que ele paga com aquilo que ele recebe do cargo, né? O que não acontece no regime geral. Por exemplo, no regime geral, não há nenhum problema de um empregado receber hoje salário mínimo e se aposentar ganhando 5 mil reais. Não há nenhum casamento entre a sua remuneração e o benefício previdenciário. Mas para o servidor público há, porque o regime próprio acaba sendo tanto, né, o Estado, o município, a União, tanto o empregador quanto, de alguma forma, o gestor daquele regime. Então, meio que se confunde, né? Então, para lá, diz Supremo, não deve incidir contribuição sobre um terço de férias do servidor público, uma vez que o servidor público nunca poderá se aposentar ganhando mais do que recebe no cargo. Ora, o terço de férias é um plus em relação àquilo que ele recebe no mês. Se ele não pode ganhar mais do que sua última remuneração, por que ele contribuiria sobre o valor sobre o qual ele não poderá ter reflexo no futuro? Pois é, essa foi a tônica do STF decidir pela não incidência de contribuição sobre um terço de férias do servidor público. Em alguns julgados, alguns ministros, eu diria assim de uma forma um tanto quanto assim, sem refletir nos seus votos, diziam: é porque é indenizatório. Indenizatório. Sabe, indenizatório da cartola? Mas indenizatório por quê? Não é um plus? Indenizatório de onde, né? Bom, como o Supremo passou a entender que a natureza era indenizatória, não entendeu. A ratio decidendi não era essa. Não era essa. Era que não haveria reflexo previdenciário para o setor público. Não era natureza indenizatória e remuneratória. Mas o STJ se recolheu. Bom, então, como o Supremo disse que é matéria constitucional, o STJ, que entendia, que incidia a contribuição do servidor público e do trabalhador do regime geral, eu vou me adequar ao Supremo. E aí o STJ, então, passou a entender que não incidia a contribuição previdenciária. Mas havia o erro. O STJ, ao invés de aplicar apenas para o servidor público, aplicou também para o regime geral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No regime geral, não há nenhum vínculo, como eu falei, entre o que você ganha e o que você recebe do INSS. Bom, isso chegou até um recurso repetitivo. Ele é tão importante que eu me lembro até o número, né? 1.230.957. E o Supremo, então, o STJ, então, decide que não há contribuição previdenciária sobre o terço de férias gozadas do segurado do regime geral. Bom, e o Supremo? O Supremo não apreciava essa questão do regime geral. Por quê? Porque disse que não é matéria constitucional. E houve um julgado muito importante, foi o tema 20 da repercussão geral. Esse tema é muito interessante. O Supremo, às vezes, ele é meio sanfoneiro. Às vezes, ele estica o fole, às vezes, ele contrai o fole da sanfona, né? Às vezes, ele alarga um instituto, um conceito, não sei se é politicamente, né? Usando o seu termo, ou se é uma questão meramente técnica, mas ele pega, às vezes, o mesmo termo, ele amplia e, às vezes, ele reduz. Bom, eu estou falando do conceito de salário, né? O que é salário? Salário é uma materialidade que tem previsão no artigo 95, e a Lei 8.212, a partir do texto da Constituição, que falava na época apenas em folha de salários, o que ela faz? O que a lei faz? Diz, olha só, quando uma empresa remunera empregado, trabalhador autônomo e outros que não têm relação de emprego, haverá contribuição patronal. E o que o Supremo faz? O Supremo diz que essa contribuição é constitucional. É formalmente constitucional, porque salário é aquilo que se paga ao empregado e o autônomo não recebe salário. Então, assim, o Supremo restringiu o salário à verba paga a trabalhador com vínculo de emprego, né? Isso, e por conta disso foi preciso que a emenda 20 alterasse o texto da Constituição para dizer, olha, pode tributar o salário e os rendimentos do trabalho, mesmo que o trabalhador não tenha vínculo de emprego. É um clássico efeito backslash para superar a jurisprudência, né? E a partir disso, então, o Supremo diz, no tema 20, que ali entram as parcelas remuneratórias. Não é só salário, tecnicamente, pelo conceito trabalhista, de verba fixa, salário base. Gratificações,
percentagens, etc. Pois é. E aí, depositava-se muita esperança de que o Supremo, nesse tema 20, decidisse sobre um terço de férias, mas não decidiu. Apesar do tema 20, alguns ministros julgavam ainda que não incidia a contribuição previdenciária sobre um terço de férias. Uns diziam que sim, outros diziam que não, e aí o Supremo, aí veja que coisa, né? Para tentar colocar uma pá de calma nesse assunto, se contrariando, resolveu analisar a natureza jurídica do terço de férias. Até então, ele sempre negou essa análise e resolveu fazer. E aí, finalmente, ano passado, o Supremo disse: incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias, férias gozadas no regime geral. Então, temos assim: para o servidor público, não há contribuição sobre um terço de férias, para o regime geral, há. Então, o STJ ele acaba tendo que se curvar mais uma vez no Supremo, e eu, particularmente, acho que o Supremo está certo, não tem sentido para dar o mesmo tratamento de regime geral e regime próprio. Entendi. Bom, estritamente o argumento da natureza indenizatória não prospera, então, segundo o seu entendimento. É isso. Não, o Supremo não. O Supremo ele se recusa. Precisa ter respaldo nesse sinalagma que você mencionou, que eles utilizaram, de fato, como fundamento no caso predecessor. O servidor público ele não analisou realmente a questão da natureza indenizatória ou remuneratória, e sim no sinalagma, que hoje está superado, tá bom? Esse é um detalhe importante. Foi superado com a emenda 103 de 2009, né? A última reforma previdenciária. Porque até então, o artigo 40 dizia, lá no parágrafo 2º, se eu não estiver enganado, que o provento ou a pensão não pode superar a última remuneração. Uhum. Mas hoje nós não temos mais essa vedação. Então é possível que o servidor público se aposente ganhando mais do que ganhava? Sim, é possível. Por exemplo, ele pode trazer tempo de um outro regime, um tempo maior. Vou até dar um caso concreto. A pessoa era servidora pública, tinha um bom salário, mas não podia advogar. O que ela fez? Ela fez um outro concurso público para ser procuradora de um município que permitia a advocacia, mas ganhando menos. Então, foi um passo atrás para ela 2 à frente. Ela queria advogar licitamente. Então, este procurador, quando pegasse o tempo da União, por exemplo, para trazer aqui no regime próprio municipal, ele não poderia ganhar mais do que a última remuneração. Havia essa vedação. Hoje ela não existe mais. Então, eu diria que a raça decidente do STF, para dizer que não incide contribuição sobre o terço de férias do servidor público, ela já não se aplicaria mais pós-emenda 103, com a revogação de preços públicos. Então, esse evoluir constitucional gera muita mudança. E, claro, isso só vai se refletir alguns anos, né? Quando alguém suscitar essa questão novamente. Né? Uhum. Kelly, assim, depois de você comentar esses 2 casos paradigmáticos dos últimos tempos, dos últimos tempos não, de toda uma evolução, né? Eu queria saber de você, nesse panorama geral, o que é que... porque eu também parto do seguinte pressuposto, que existem rubricas que ficam a cabo de uma decisão do STJ. Outras rubricas sobem ao Supremo. E aí, na questão dos tribunais superiores, o que você entende que é fundamental para que algo seja tributável via contribuições previdenciárias? Olha, quais são as características essenciais? Desculpa, eu não entendi a última pergunta. Não, eu estava só reformulando. Quais são as características, os aspectos essenciais de uma determinada rubrica para que a gente chegue à conclusão de que ela é tributável ou não tributável? Bom, primeiro é o seguinte, a partir dos institutos, dos conceitos, dos termos que estão no artigo 195, eu acho que está muito claro que a base contributiva, a base econômica, falando de contribuições previdenciárias, é a verba que se destina a retribuir o trabalho, ou, mais elasticamente, a verba que decorre do contrato de trabalho. Aliás, tem uma diferença sutil, mas ela é relevante. O que é uma verba contraprestacional e o que é uma verba que decorre do contrato de trabalho. Por exemplo, salário, não tem nenhuma dúvida que o salário, essa rubrica salário, é base de cálculo. Mas, por exemplo, férias gozadas. Esquece um terço de férias. As férias gozadas. Houve trabalho?
Não, não houve trabalho. Mas é tributada? Ah, é. Mas não houve trabalho, não houve contraprestação alguma, não estava à disposição do empregador, então por que tributa? Bom, tributa porque é uma verba que decorre do contrato de trabalho. Então isso foi apreciado lá no tema 20, na repercussão geral. Qual era esse campo de incidência? Esse campo de incidência é de verbas remuneratórias. Verbas remuneratórias clássicas. Mas o Supremo não analisa se é indenizatória ou remuneratória? Pois é, ele fala que não analisa, mas de alguma forma, mesmo reflexamente, ele acaba analisando. Porque diz o seguinte, o que fica claramente de fora são as verbas indenizatórias. São as verbas para compensar um direito. Então, essa é a lógica. Então, se a gente pudesse pensar aqui no quadro, né, o que está dentro desse campo de incidência? Esse campo de incidência ele foi traçado pela Constituição. Folhas de salários e rendimentos do trabalho. Isso integra. Isso, a princípio, integra. O que está de fora? Todo o resto. Por exemplo, uma pergunta muito comum. Distribuição de lucro gera contribuição previdenciária? Não, não gera, porque a distribuição de lucro não retribui o trabalho, não retribui o capital. Então, o lucro está fora. Uma doação está fora. Uma indenização está fora, porque a indenização se contrapõe à remuneração. Então, tudo que não está dentro, não está no campo de incidência, está no campo da incidência. Então, classicamente, sempre essa análise é remuneratória ou indenizatória. Mas há algumas rubricas que elas estão naquela zona de cinzenta, aquela zona ali fronteiriça, e aí gera esse tipo de dúvida, entendeu? Uhum. É uma discussão. Você recolocou a questão do terço de férias. Eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer para você. Porque você fez até essa evolução de uma maneira super eloquente. E assim, muito embora possa se dizer, como você opinou, que o julgado do STJ teve alguns problemas internos de fundamentação e condução através dessa fundamentação à conclusão que se chegou, o fato é que, com base naquela jurisprudência, muitos contribuintes foram se programando com aquela premissa de que não se tributava via contribuições previdenciárias o terço de férias. Inclusive, e aí quando o Supremo julgou, disse que houve uma superação de jurisprudência se a gente entender que esse fenômeno de superação de jurisprudência pode ocorrer entre tribunais diferentes, e não somente dentro de um mesmo órgão. E nos autos desse caso, tramitando no Supremo, tem até um parecer do Sacha e da Isabel defendendo a aplicação da modulação dos efeitos nessa hipótese, ressalvando, né, os direitos de todos que não tinham recolhido contribuições calculadas sobre essas rubricas, por uma questão de proteção à boa confiança, essa expectativa que foi criada. E aí eu queria saber se você acha que essa seria uma boa aplicação da modulação dos efeitos. Pois é. Ultimamente o Supremo não tem dado, né, muita... Bom, a gente até estudou isso no doutorado, né, numa disciplina, né, sobre análise crítica, né, e a questão da modulação dos efeitos, né, o Supremo, em vários julgados recentes que eu tenho visto, ele não tem aplicado, né, ele, de uma forma, ele vê até como se fosse um mau exemplo, né, como se legislar indevidamente valesse a pena, porque no final das contas, simplesmente a invalidade seria dali para frente, não teria efeito ex nunc, então teria valido a pena arriscar e tributar alguma verba, alguma rubrica, alguma pessoa ali naquele campo fronteiriço, né? Então, assim, esse caso do terço de férias, talvez ele seja menos emblemático até do que aconteceu com a queda da isenção da COFINS para sociedades de profissões regulamentadas. Se você lembra dessa história, né? Essa foi pior, porque a Lei Complementar 70, né, de 91, que trata da COFINS, se não me engano, é o artigo 6º,
dava isenção de COFINS a sociedades profissionais, por exemplo, advocacia, contadores, etc., médicos. E, se não me engano, o Supremo dizia que não havia matéria constitucional envolvida, né? E aí o STJ passou a entender que havia hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, e de forma que a lei complementar 70 não poderia ter sido modificada por uma lei ordinária, foi a lei 9430, que revogou essa isenção, né? E o STJ chegou até a sumular. Então, esse caso foi muito emblemático. O Supremo, não, isso não é matéria constitucional. Análise da lei complementar via lei ordinária é infraconstitucional, essa discussão. Então, isso não é comigo. E o STJ diz, não, lei complementar tem hierarquia. Então, a lei complementar 70 não poderia ser revogada aquela isenção. Sumula, e aí o STF volta a decidir e diz que lei complementar não é hierarquicamente superior à lei ordinária, né? E aí tem um clássico voto do Banana Bolt, né? Que é o ministro do STJ que diz que a insegurança tamanha que foi causada nos contribuintes, que se fiaram nas decisões do STJ, e o STJ é como se fosse um piloto de lancha pilotando aquela banana lá com os turistas e daquelas guinadas para derrubar os contribuintes, para derrubar os turistas, né? Então, esse caso, por exemplo, eu acho que é um caso muito emblemático. O caso do terço de férias, eu acho que ele é menos grave do que este aí, né? E um detalhe importante, eu acho que é sempre uma observação boa a fazer, analisem analise a lista de temas em que a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a deixar de recorrer, e não era o caso do terço de férias, porque havia esperança que o Supremo analisasse essa questão. É bom sempre lembrar que o artigo 19 da Lei 10.522, em algumas situações, permite que a Fazenda Nacional desista e a própria Receita não tribute, a própria Receita fica impedida de lançar. E não era o caso do terço de férias, né? Então, havia esperança que esse ponto ele fosse apreciado pelo Supremo. E foi, e acabou sendo. E só para finalizar aqui, em relação a esse terço de férias que eu queria trazer, as coisas vão vindo à cabeça, né? Por exemplo, não é estranho o STJ dizer que a natureza jurídica de um terço e não haver contribuição previdenciária, mas haver imposto de renda? Isso não é estranho? Mas como é que pode não incidir contribuição, porque supostamente a rubrica tem natureza indenizatória, e incidir imposto de renda? Então, teve uma decisão mais recente do STJ dizendo o seguinte, olha, nós erramos aqui, né? Decidindo sobre imposto de renda. Nós erramos aqui, né? Apreciamos mal. Acho que esse acidente não era indenização ou remuneração, era outra história. Pegamos de empréstimo decisão do Supremo contra o servidor público e aplicamos acriticamente no regime geral. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, ou incide imposto de renda e contribuição, ou não incide para os dois. Não dá para quebrar, né? É indenizatório para um e não é para outro. Enfim, então, embora esse pleito do Sacha, da Isabel, pleiteando meu Deus, me fugiu, uma modulação, eu não sei, acho que já houve coisas mais graves no passado. Não, beleza. Eu achei interessante você mencionar esse paralelo, esse paralelismo entre o imposto de renda e as contribuições. Porque realmente, se a gente começa a pensar pelo fundamento da natureza indenizatória, teria que ter, de fato, um paralelo entre as conclusões que a gente chega para um e as conclusões que a gente chega para o outro. Mas não para contrapor o seu argumento, mas só para fazer uma contextualização assim de lado. Com certeza, imposto de renda e as contribuições têm uma zona separada também, porque, né, o imposto de renda tem um escopo maior de outros rendimentos que não atrairão, né, a incidência das contribuições previdenciárias. E até pegando nesse gancho e conectando com você, com o que você tinha mencionado, na minha primeira pergunta, mas na pergunta anterior, que era em relação ao que de fato faz de uma rubrica
um valor tributável pelas contribuições previdenciárias, e você trouxe a distribuição de lucros como um exemplo daquilo que realmente não se encaixa, eu queria trazer aqui uma pergunta que o João fez, que deixa eu catar aqui nos comentários, que eu achei super legal. E a stock option não teria a mesma lógica da distribuição de lucros? Ou seja, remuneração do capital? E realmente isso acaba despertando algumas dúvidas, né? Uma questão interessante, porque tem muitas empresas que remuneram nessa medida, né? Disponibilizam essa opção para pagamento, plano de stock options para os seus empregados, e também tem uns outros programas de premiações de longo prazo. Tem até uma solução de consulta falando disso, que poderia ter um vínculo, né, com esse exemplo dos stock options. E aí, quando você vai para o CARF tinha umas decisões ruins, pelo menos do ponto de vista dos contribuintes, jurisprudência ruim, endossando uma natureza salarial disso. Nos TRFs tem até alguma coisa favorável ao contribuinte, reconhecendo não uma natureza salarial, mas uma coisa mercantil, uma natureza mercantil. E aí eu queria saber de você, o que você acha dessa situação? Responde aí, João. Bom, aproveitando aqui, deixa eu passar aqui. Eu tenho medo de passar o dedo aqui e eu caí como eu caí da outra vez. Eu acho que eu consigo dar destaque para o comentário. Peraí. Comentar fixo. É que os comentários estão no meu campo de visão. Vê se você está vendo. Eu estou vendo, estou vendo. Mas vamos lá. Stock Options foi o meu tema do mestrado. A minha dissertação foi sobre Stock Options. Por acaso. E assim, na época, quando eu fiz o mestrado, sei lá, 2015, não sei, 16, não lembro mais. Não faz muito tempo, não. Mas então, na época, eu li todas as edições do CARF, todas. E algumas até de uns colegas de trabalho, né? Que eram conselheiros. Desculpa. Pois é, e aí discutia-se, né? Qual é a natureza jurídica da Stock Options, né? E a minha dissertação, que eu acabei não publicando, eram os limites, né, da Stock Options. Até que ponto a Stock Options é salário ou não é salário. Então, a Stock Options é um instrumento muito interessante, utilizado como retribuição de longo prazo, né, para atrair, para manter os empregados e, principalmente, diretores e executivos, né, faz parte dessa retribuição variável. Então, me parece, numa primeira aproximação, que as Stock Options, elas cheiram a verba remuneratória. A empresa ela não daria Stock Options para mim, para o Kerry. Dá para o João, que é empregado da empresa, porque quer atraí-lo. Então, existe, né? Não é à toa. Né? Bom, o TST tem um entendimento, eu acho muito interessante isso, que a natureza da Stock Options é mercantil. Mas, gente, a Stock Options clássica não é mercantil, me parece. Por quê? Porque eu não pago para ter Stock Options. É importante distinguir a opção de ação, né, com direito de comprar uma ação, com a compra da ação em si. Então, vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu contrato executivo, eu dou lá o plano, e eu digo o seguinte, olha, você tem que ficar aqui 3 anos, e se você ficar 3 anos na empresa, pelo menos, você tem direito de comprar um lote de não sei quantas mil ações por R$20. R$20. Tá. Então, eu tenho o direito de comprar as ações a R$20. Eu não paguei nada por isso. Se eu quiser adquirir o direito de opção de comprar ação da Petrobras, eu pago por isso. Eu pago alguns centavos, alguns reais por isso. O empregado não paga para ter Stock Options. Então, não é uma natureza mercantil. A natureza mercantil pode ser na aquisição da ação. Eu vou exercer o meu direito. Aí sim, aí eu pago. Né? Então, me parece que essa natureza mercantil não é quanto ao Stock Options. Não, eu não pago nada para ter isso. Né? Isso acaba sendo uma decorrência do meu contrato de trabalho. Mas o TST entende que a natureza é mercantil. Como eu pago para ter, mas eu não pago para ter a opção, eu pago para ter a ação.
são direitos diferentes, né? Então, por isso, há essa discussão. A natureza é mercantil ou é salarial? Há alguns casos que são muito, assim, claros, que se usa stock options para disfarçar salário. Eu vi um caso nessas decisões do CARF, eu li todas na época, foram 15 acordos do CARF. Um caso é o seguinte, era uma empresa na área de educação, contratou um executivo de educação, e stock options foi apenas para ele, apenas para uma pessoa, e por um preço vil. Ele podia comprar a ação por R$1, mas a ação valia 50. Então, assim, dificilmente não seria exercível esse direito. Bastava que ele cumprisse 3 anos de carência, de vesting na empresa. Então, por esse ângulo, esse tipo de coisa, claro que o caso concreto é muito importante, né? Então, por esse ângulo, preço vil, isso me parece um planejamento tributário abusivo ou uma simulação. Agora, quando é preço de mercado mesmo, você vai, olha só, a ação vale hoje R$30. Quanto valerá daqui a 3 anos? Não sei. Vamos atualizá-la pelo INPC? Então, não é preço vil. Então, eu acho que fica mais distante a natureza remuneratória, a fuga do conceito de salário, entendeu? Então, acho que o caso concreto vai dizer muito para a gente. Acho que, a priori, fica um pouco difícil dizer o que é stock options é. Agora, de qualquer forma, se eu compro as ações, se eu exerço os direitos de ações e eu revendo a ação, é claro que sobre essa diferença desse spread, há imposto de renda. Porque há 2 discussões da stock options. Se há contribuição previdenciária e se há imposto de renda. E em que momento ocorre? É na assinatura do plano? É no período de carência? É no vesting? Ou é quando eu exerço? E se não exercer? Então, stock options é um troço muito, muito interessante. Mas, enfim, questão trabalhista, a jurisprudência é muito pacífica, a natureza é mercantil. A questão tributária, aqui no âmbito do CARF, eu acho meio bola dividida ainda, né? Na minha época, quando eu escrevi sobre stock options, as coisas mudam, né? O que o CARF entendia? O CARF entendia que era um prêmio, né? Era um prêmio. Então, e prêmio é tributado. Era, pelo menos, porque com a reforma trabalhista em 2017, tem lá uma rubrica dizendo que os prêmios não integram a base de cálculo de contribuição, que é uma outra discussão, né? Se você me permite até puxar o gancho aqui, o que acontece? A reforma trabalhista vem em 2017,